Este programa é um patrocínio da Cabo Chip. Yeah, what's up? Dama do Bling na casa. OG Big Baby What's na up, casa. baby? Angola. This is for Africa. Together we're strong. Together we can make this. Let's do this. Let's do this. Vamos. Yes, dreams in the building. Out. Hoje estamos em Angola, Luanda, para conversar com Érica Chissapa. Ela que é jornalista, atriz, realizadora e empresária. Abriu-nos a porta para contar ao programa Atitude todo o segredo atrás do seu Tenha sucesso. coragem, irmão. Tenha coragem, minha irmã. Segue os passos que foram deixados pelo teu pai e pela tua mãe. Podemos perder a batalha, mas não desistir dessa guerra. Podemos perder um dia de luta, mas avançamos na mesma. Podes ter sono, mas não vais repousar. Ergue a tambora. Acorda cedo, irmão, e não perde vontade de lutar. Alô, sejam bem-vindos ao programa Mas não perde Atitude. direção. Esse programa reflete toda a novidade da África. Hoje nós vamos conversar com Érica Chissapa. Érica, como é que tu estás? Eu estou ótima, Kennedy. É uma honra muito grande poder estar aqui no teu programa, mesmo. O homem que é a atitude em pessoa, né? O teu nome, a tua presença, a tua figura representa a atitude. Resiliência, já conheço-te há muito tempo, são muitos anos a virar frango, muitos anos nessa estrada. Então conheço muito bem, tu és mais do que nunca, o teu emblema devia ser mesmo a atitude. Atitude. Mas diz-me lá, quem é Érica Chissapa? Ui, Érica Chissapa. Érica Chissapa é uma mulher de alma leve e sorriso fácil. É uma mulher que aprendeu a ser resiliente a vida toda. Eu acho que eu sou resiliente desde a barriga da minha mãe. Como é que foi a tua infância, Érica? A minha infância, eu vivi no Alma até os 2 anos. Depois venho para Luanda. Tive um tempinho com a minha mãe, entre a minha mãe e os meus padrinhos, não é? Mas depois fiquei com os meus padrinhos, mas tinha sempre a minha mãe todo final de semana, toda sexta-feira que ia buscar-me para estar com ela. Então a minha infância sempre foi... A minha infância tem cheiro. Cheiro. A minha infância tem cor. E qual é o cheiro da tua infância? A minha infância cheira chá de cachinde com bombom frito. Tens uma lembrança da tua infância que queres partilhar connosco? Eu entro para a ficção muito cedo. Eu entro para a representação muito cedo. Eu entro aos 13 anos. 13 anos é a fase da adolescência. É a fase em que eu me estava a descobrir enquanto ser humano, aquilo que eu era, aquilo que eram os meus gostos, o que eu queria, deixar patente os meus valores que eu hoje carrego-os a vida toda, não é? 13 anos na ficção. Foi fácil? Não foi fácil. Daí eu contar-te essa história, porque quando eu comecei a construir esse personagem, na altura com o Raul do Rosário, que é o meu grande mestre, o Raul do Rosário foi o responsável pela minha continuidade e pela minha inserção, né, na ficção. Eu comecei no teatro, mas com 15 dias fui logo apresentar-me a uma grande sala que é o Elinga Teatro. 15 dias? 15 dias porque eu fui para substituir uma atriz. Tinha uma atriz em palco e, entretanto, a atriz, infelizmente, não tinha muito domínio do texto e eu que estava ali sentada, automaticamente já ia dando o texto na desportiva e o realizador e todos os colegas, todos os atores, pediram-me para que eu fosse para o palco experimentar. Vá lá, Érica, experimenta, se calhar tem jeito. Eu era muito tímida, extremamente tímida. Uau. Mas aí subi para o palco, aceitei o desafio e não é que eu representei bem e pediram-me para ficar? Tinha o bichinho. Tinha o bichinho estava ali, pediram-me para ficar e entretanto eu fiquei. Então, quando eu levo já esta peça para o Elinga Teatro, foi ali que, pronto, tinham simplesmente 2 pessoas sentadas. A sala estava vazia. 2? Começaste só com 2 pessoas na sala? Comecei com uma pessoa na sala e a meio da peça veio a segunda pessoa. Eu olhei para a sala, eu disse, ok, tem uma pessoa, mas eu vou representar como se a sala estivesse cheia. Não importa quantas pessoas estão aqui, não importa a plateia, eu vou dar o meu melhor. A pessoa que estava sentada na plateia, o que eu não sabia é que aquela mesma pessoa seria a pessoa responsável por levar-me à televisão. Epa! Eu poderia ter estragado tudo. Se eu olhasse para a plateia e dissesse, só tenho uma única pessoa, não vou dar 100% de mim, vou fazer de qualquer jeito, eu teria perdido uma grande oportunidade.
Ok? Não importa, é uma máxima que eu digo sempre, não importa para quem tu vais trabalhar, não importa qual é a remuneração financeira que tu vais ter, seja de forma gratuita, ou seja recebendo milhões, ou recebendo 1 cêntimo, dá sempre 100% de teu melhor. Se tu aceitares, se tu deres a tua palavra, eu vou fazer, então vai até o fim e dá o melhor de ti. Quando terminou o espetáculo, aquela mesma pessoa que estava sentada veio ter comigo. Quantos anos tu tens? E eu, naquela altura, já estava a completar 13, 14 anos. Ok, tu tens ficha na TPA, na televisão pública de Angola? Eu disse, não. Então vai ter com o Miguel Hurst. Esta pessoa foi o Orlando Sérgio e o Raul do Rosário, que foi a segunda pessoa que entrou, e disseram, vai a TPA, vai ter com o Miguel Hurst e cria uma ficha lá na televisão. Quando tiver um casting, vão-te chamar para tu ires. Dizer que a minha participação na televisão começa desde os 6 anos. Eu, aos 6 anos, a minha mãe já levava-me ao carrossel. Não era paquete, mas ia ao carrossel com a Nila Borja. Ou seja, esse bichinho, a minha mãe foi responsável por levar-me sem querer e por incutir esse bichinho ali da televisão, da representação, porque cresci neste meio. Quando entrei para a televisão, tinha meio mundo contra mim. É aí onde eu queria chegar. Foi difícil chegar até a televisão? Foi. Foi difícil. Como é que foi difícil? Como é que foi? O que é que aconteceu? Podes passar por nós? Eu era uma adolescente, não é? Eu era uma adolescente. Sentar nesse meio... Primeiro que tudo começa em casa. As guerras que nós travamos começam em casa. E eu, graças a Deus, tenho uma mãe que sempre apoiou-me, desde o início. Eu cheguei para a minha mãe e disse, mamãe, eu quero ser atriz, ok? Eu quero ser atriz. E ela, lembro-me de uma única frase, é como se eu tivesse a ver agora a imagem da minha mãe a dizer-me isso. A única frase que ela disse foi, não me decepciones. É isso que tu queres, filha? Força. Mas não me decepciones, não deixes de estudar. Detalhes, eu tive que provar para meio mundo que eu era capaz. Mas como? Provar como? Eu, antes de entrar para a televisão, eu fui fazer figuração num filme, aos 13, no Chico Coio, na Cidade Vazia. E é uma experiência muito bonita. Comecei como figurante. Este filme, eu não apareci em momento nenhum. Eu gravei uma semana... Já veio o motivo aí para depois desistir, né? Gravei... Não, porque eu não sabia que não iria aparecer. Gravei uma semana, mas estive mesmo ali só para encher. O que é curioso, depois da minha mãe me ter dito isto, logo na primeira semana, naquela altura eu não tinha telefone, a produção não era angolana, era uma produção que só falava inglês e a minha mãe não sabia falar inglês, como é que vai comunicar-se com a produção? E o único contacto que ela tinha era de alguém que só falava inglês na produção. Eu saí para gravar, já não me lembro a que horas eram, e eram 2 da manhã e eu ainda não estava em casa. 13 anos, sem telefone, completamente incontactável. E era a minha mãe com as mãos na cabeça, meu Deus, o que é que eu vou dizer? A preocupação dela era dupla. Primeiro, a minha filha, será que aconteceu alguma coisa com a minha filha? E segundo, ninguém da família quis e eu aceitei. Responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com ela, vai toda a gente por cima de mim a dizer, eu sabia, eu estava certo e tu não me ouviste. Toda. Tu sabias o que tu querias? Eu sempre tive foco e sempre soube aquilo que eu queria. Eu fui atriz, eu sou atriz até hoje, eu treinei basquetebol, eu treinei voleibol, eu fiz capoeira. Eu, aos 14, 15 anos já entrando para esta fase, eu já fazia formação de cinema, televisão e teatro. Saía do teatro, ia para a formação de cinema, televisão e teatro. Terminava às 22 horas. Das 22 horas treinava capoeira, que ficava até às 11 horas. Eu chegava a casa meia-noite. 15, 16 anos. 16 anos. Olha só uma coisa, houve um momento que tu pensaste em desistir? Nunca. Resiliência? Nunca. Agora, qual foi a atitude que determinou a tua atitude? É saber aquilo que eu queria e saber aonde é que eu queria chegar. E diz-me, onde é que a Érica Chapa quer chegar? Além de saber aonde eu queria chegar, é o compromisso que eu tinha com a minha mãe. Ok, boa. O compromisso que eu tinha com a minha mãe. Exatamente. Eu tenho que concluir os meus estudos, porque eu prometi à minha mãe que eu sou formada em jornalismo. Eu concluí, quando concluí foi, mamãe, está aqui, o cargo é teu. Agora uma coisa, Érica. Quantas pessoas duvidaram de ti? Muitas.
muitas. Eu quando fui à televisão pública de Angola foi para fazer um trabalho, meu primeiro trabalho, que foi o ar, né, com o Freddy Costa. Kennedy, tu sabes quem é o Freddy Costa? O Freddy Costa, naquela altura, em 2003, 2004, já era o galã de Angola, né? Quem eu era? Uma menina pequenina, 45 quilos, que nunca tinha feito nenhum trabalho assim de grande relevância, para ser logo protagonista. Não tinha roupa que me servia. Eu tive que representar o diretor de elenco, o diretor de atores, mandou-me fazer uma cena, assim, passei, mas depois todo o sítio onde eu fosse, eu naquela altura não sabia, achava que fosse procedimento normal, né? Eu ia para o guarda-roupa para experimentar roupa, dá ainda o teu texto, dá a tua fala. Eu ia para a secção dos cabelos, dá ainda o teu texto, como é que é a tua fala? Ou seja, eu estava em constante aprovação. Eu tinha que estar a provar constantemente que eu era capaz. Que eras capaz. Porque eu fui substituir uma modelo. Eu fui substituir um mulherão. Eu fui substituir uma pessoa que já tinha imagem e eu não tinha imagem. E as pessoas que estavam ao meu lado, que iriam fazer parte do núcleo, de certa forma já tinham imagem, já tinham um nome. Portanto, eu tive que provar que eu era capaz de fazer. Aquela Kátia que hoje ficou na mente de toda a gente há 21 anos atrás, eu tive que provar diariamente que eu era capaz de fazer a Kátia que fiz. E graças a Deus, hoje é um dos personagens que não sai da cabeça do povo angolano. E como é que defines a tua carreira, o princípio da tua carreira? Foi fácil, foi difícil? Foi difícil, mas com Deus no comando não foi impossível. Com Deus, com foco, desde muito cedo eu aprendi de forma empírica sobre o poder da conexão. Passa nesse segredo. Eu sempre estive conectada às pessoas certas. Eu sou fruto das conexões que eu tive no passado. Eu sou fruto das pessoas com quem eu relacionei-me no passado. São pessoas que trouxeram-me até aqui. Eu tive o Raul do Rosário ao meu lado, já era um grande profissional. Tive o Miguel Hurst, que é o meu pai da ficção, né? Já era um grande profissional. O Miguel já tinha carreira internacional, não é? Tive a Tânia Buriti, que quando toda a gente dizia: mas tu vais andar com uma miúda, o que é que essa miúda tem para agregar na tua vida? Uma miúda anónima, teve pessoas contra e ela teve ali, ela já via aquela luzinha e sempre fez questão de segurar na minha mão e dizer: olha, vamos para aqui, olha, vamos fazer, olha, devias conhecer fulano, devias conhecer a fulana. Eu tive a Tati, vou revelar aqui, não sei se posso revelar, não é? Mas a tua atitude determina a tua atitude. Determina a tua atitude. Revela. O Kennedy também faz parte dessa trajetória toda. O Kennedy foi o responsável por colocar o bichinho empreendedor dentro de mim, né? Se hoje eu penso em empreender, não começou hoje, começou lá atrás com o Kennedy Luiz, que também é ator. Então estamos nessas lidas há muito tempo, há 21 anos que eu conheço o Kennedy, e então sempre esteve ali na retaguarda a puxar por mim a nível profissional a visão do empreendedorismo. Minha mana, vamos investir aqui, vamos fazer aquilo. Então as minhas pessoas, a minha conexão, eu sempre limei muito as minhas arestas. Já te sentes realizada? Não, muito longe disso. Muito longe disso. Quando eu achar que estou realizada, aí será o início do meu fim. O que não fez, se voltarias no teu passado, que voltarias a fazer? Nada. 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 E agora, Érica, como é que tu queres ser lembrada? Eu quero ser lembrada pela Érica que eu sou. Não pela atriz, nem pela jornalista, muito menos pela figura pública. Eu quero ser lembrada pela minha essência, pela semente que eu deixo para a sociedade, sendo luz por onde quer que eu passe. Eu, neste processo, eu encontrei o meu propósito. E qual é o teu propósito? Foi preciso sair de Angola para encontrar o meu propósito. Mas não encontrei do dia para a noite. Foi preciso passar por experiências extremamente traumatizantes, não é? Foi preciso perder pessoas e estar sozinha, não poder fazer o luto, não poder me despedir. E o que é pior, não poder chorar. Eu tinha que reprimir a dor, tinha que reprimir o choro, porque eu tinha os meus filhos que estavam comigo. Eu naquela altura estava lá sozinha.
O meu marido conciliava entre Angola e Portugal e então eu estava lá sozinha. Eu tinha que reprimir o choro porque eu tinha crianças para cuidar e elas precisavam do melhor de mim e não da dor. E em determinado momento eu chorava um bocadinho, mas depois sabia que aquelas crianças estavam ali e que eu tinha que dar atenção e não podia ficar tão triste porque elas absorviam aquilo de mim e ficariam piores do que eu estava. Ok. E tu vias a primeira. A pandemia foi terrível, foi difícil para muitas pessoas, para muitas famílias, mas acreditem que para quem está distante é muito pior. Eu via o primeiro, via o segundo, vi o terceiro, vi o quarto a partir, sem poder me despedir, ok? Sem ter um abraço da minha família, sem poder ter um colo. Eu hoje tenho muita gente em Portugal, mas quando eu fui para lá eu não tinha essa gente toda. Eu não tinha um abraço, eu não tinha um colo. E eu encontrei este conforto nos meus colegas, porque eu estava a gravar na altura o Bar do Gilmário, que eu digo que é a grande família que eu tenho em Lisboa, que foi graças a eles que eu, se calhar, nem desenvolvi uma depressão e consegui manter-me firme, porque eu chorava de manhã e tinha que me controlar para ir gravar. E eu fazia comédia. Já viste o que é fazer comédia recebendo a notícia de alguém, da partida prematura de alguém, que era simplesmente, naquela altura, a minha melhor amiga. Minha comadre, minha prima, nós os solanos não somos primos, somos todos irmãos. A minha comadre, a minha irmã, alguém com quem eu falava, só não falava 24 horas porque nós tínhamos que dormir. E quando ela foi-se embora, eu simplesmente disse: vai! Eu odiava despedidas. Sempre odiei despedidas. Fui extremamente ríspida e dura com ela. Quando ela entrava para o Uber, eu disse: vai, tchau, até já, tchau. Até já vamos estar juntas. Sem saber que aquele era o último abraço. O último abraço. Sem saber que aquele seria o último abraço, o último toque. Eu simplesmente deixei que ela fosse. Mas ainda assim, a sensação foi de dever cumprido, porque eu amei-a, eu amo-a intensamente, entendes? Enquanto ela esteve em vida, eu dei tudo o que eu poderia dar. Portanto, não me senti traumatizada, não fiquei com dor, nem nada, porque mesmo do meu jeito, foi o último abraço, entendes? Eu recebi a notícia às 6 da manhã, e às 7 da manhã eu tinha o transporte à minha espera para ir gravar. Aquilo foi chorar 15 minutos e voltar a gravar. Recompor-me e dizer: eu não posso porque eu tenho uma equipa de 100 pessoas ou mais à minha espera e o dia não vai cair por minha culpa. Eu vou gravar o dia todo e eu estava em todas as cenas, é um elenco muito pequenino, então eu tenho que me concentrar, eu tenho que gravar. Exatamente. Agora me diz uma coisa. Onde é que vai buscar força para manter essa garra toda e manter sempre esse sorriso lindo? Em Deus. Em Deus. Em Deus. Quem é Deus para a Érica? Deus para mim é tudo. Deus para mim é vida. Deus para mim é luz. Deus é responsável pela minha existência e pela minha continuidade. Se não fosse Deus, não sei o que seria de mim. Se não fosse Deus, eu não seria a Érica que sou hoje. Então é em Deus em quem eu vou buscar a minha força, porque quem sofrer com Deus é uma coisa, sofrer sem Deus é completamente diferente. Como é que te defines em 3 palavras? Luz, força, resiliência. O que é que tu preferes? A Érica atriz, a Érica jornalista ou a Érica empresária? Eu hoje em dia revejo-me muito mais, eu adoro representar, eu adoro o mundo empresarial, empreender, e agora tenho estado a empreender na indústria cinematográfica. Eu produzi o meu primeiro filme, que é O Imigrante, né? Mas hoje em dia eu revejo-me muito mais na Érica humana. E eu encontro a Érica humana na treinadora. E como é que vai a tua carreira? Olha, a minha carreira profissional tem estado a caminhar, tenho estado a desdobrar-me em 1500 pessoas. Oh, meu Deus! Como assim? Vai. Entre ser a treinadora, produzir um filme, produzir o primeiro, que é O Imigrante, que foi gravado todo
e produzida em Portugal, com atores angolanos, portugueses, guineenses, cabo-verdianos. Portanto, tive uma diversidade cultural muito grande. Foi o meu primeiro desafio. E graças a Deus foi um desafio muito grande, porque eu tive no elenco atores conceituados que eu jamais achei que eu fosse conseguir tê-los. Como é que foi esse processo de fazer o filme? Sangue, suor e lágrimas. Como? Sangue, suor e lágrimas. Tive 2 burnouts, tive crise de ansiedade, tive hipertensão, um derrame ocular. Ipa! Eu tive um patrocinador que queria investir e iria patrocinar no filme, que 15 dias antes de começarmos a rodar, decidiu recuar. Por quê? Não sei, também não questionei os motivos, simplesmente disse que surgiram situações que já não iria poder investir no filme. Eu tinha o compromisso já feito, tinha o compromisso firmado com a equipa técnica, com os atores, daí o burnout. Foi analisar dentro dos meus sócios, dos meus parceiros, o que é que nós tínhamos para fazer. Olhei para mim, Érica, vais engolir esta batata quente, vais descascar, como é que é? Vais investir mais? Ok. Desculpas, não vão cumprir com as tuas responsabilidades. Okay? Mas em nenhum momento a fazer o filme veio aquele pensamento que desistir nunca. Determinada. E tem uma música do Na Grelha que eu digo: provou e gostou, se for assim me colou. Então não. Então, produzi o primeiro filme, foi Sangue, Suor e Lágrimas. Voltarei a produzir o próximo, sem sombra de dúvidas, mas vocês sabem, sozinha será impossível. Desta vez já fiz o primeiro para provar que é possível, porque às vezes as pessoas só precisam disso, de saber que tu consegues fazer, e foi um dos motivos que fez que também o investidor recuasse um bocadinho. Apesar de ter uma carreira muito grande enquanto atriz, 21 anos, enquanto produtora seria o primeiro trabalho, daí se calhar ele não ter tanta certeza e resolver recuar, porque não se sabia se eu iria conseguir apresentar tanta qualidade quanto apresentei no filme. Melhor atriz. Melhor atriz 2009, melhor atriz 2010, melhor atriz 2011, carreira nacional e internacional, fiz o voo direto, uma coprodução Portugal-Angola, passou na RTP, passou em Angola, a Minha Terra, Minha Mãe, uma coprodução Brasil e Angola, passou na TPA e passou na SBT no Brasil, Gicolumesso, que já passou em várias televisões, passou em Angola, passou na Nigéria, passou na Guiné, ou seja, passou em várias televisões. Tenho estado a trabalhar para a Disney, fiz o Bar do Gilmário, que passou no Mundo Fox, passou na Disney, fiz o After Party também com o Gilmário, nós gravamos juntos durante 4 anos, fiz os Morangos com Açúcar, agora a 2ª temporada. Fiz o Imigrante, também entrei como atriz, e agora tenho um trabalho novo que é completamente diferente de tudo que eu habituei o público a ver-me, que é uma Érica completamente diferente. Não sei se as pessoas estão preparadas para essa Érica. Já. E ainda tem muito para provar no mercado angolano, no mercado nacional e internacional? Ainda tenho muito para dar de mim. Muito para dar de mim. Mas o que é que essa mulher ainda tem que provar para esse mercado? É deixar a Érica mocinha de lado. Eu ainda quero fazer a minha vilã. Eu quero fazer o meu filme de ação, quero fazer a minha vilã, quero vestir a pele da Angelina Jolie. Estás a ver? Quero chegar ao nível da Angelina Jolie. Eu queria perguntar isso. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos vejo-me com uma carreira internacional, vejo com grandes produções, sim, porque agora que tenho o bichinho da produção, não quero deixar de lado. Quero produzir filmes, quero ter um filme na Netflix daqui a 10 anos. Assédio? Assédio, já sofri, não de forma direta, mas de forma indireta, e deixei o trabalho em que eu estava, porque a pessoa assediava-me e fazia de tudo para que eu desistisse. Ou para que eu cedesse, ou para que eu desistisse. E então eu preferi desistir. Érica, o que é que te faz chorar? Estar distante dos meus filhos, Faz chorar? Érica, tu te importas muito com os outros. Será que os outros se importam bem contigo? Tenho pessoas que sim. Tenho. Tens isso a câmera. Podias dizer algo à tua mãe? Mãe, falar para minha mãe: tu és tudo para mim. Gratidão.
Tu me ensinaste a caminhar, tu fizeste-me a mulher que eu sou, a mulher forte, a mulher resiliente, acima de tudo, porque eu que te descrevo, tu sempre foste resiliente, tu tiveste que crescer muito cedo e amo-te muito, muito, muito. E assim foi a entrevista com a linda, a talentosa Erika Chisapa. Chegamos ao fim, mas não acabamos assim. Eu tenho um presente para a Erika, mas antes de dar o presente, a Erika vai ter que cantar uma música angolana. Ui! Erika, desafio feito. Ui! Erika vai ter que cantar. Vamos, Erika. Se wangambe wangawami ungibeke wa Santana watodila jimujibe mama watodila jimujibe. Talento, pessoal. Talento é igual a talento, não é mais nada. Prometido é devido, tenho aqui o presente para a Erika. Obrigada, Kennedy. Já consigo ver o que é. Ai, com as cores que eu amo. Uau! Nós, quando começamos, eu disse ao Kennedy, estás com uma t-shirt toda gira, que é a marca do Kennedy. E então tenho aqui a camisola que representa a atitude, a camisola que representa-me a mim e a todas as mulheres com a atitude. Sejam bem-vindos ao programa Atitude. Hoje estamos nas ruas de Luanda para saber as opiniões dos nossos telespectadores. Será que eles têm acompanhado o programa Atitude? Você quer saber comigo? Bora! E nós estamos no Benfica. Vou falar com o senhor. Senhora Isabel. Coach Dubai. Fernanda da Graça Batista Cardoso. Tem acompanhado o programa Atitude? Sim, com certeza, claro que sim. Já assisti o programa Atitude várias vezes. Tenho sim. E qual foi o episódio que mais impactou? Olha, eu acompanhei a vossa entrevista com a empresária Beatriz Franco. São todos? São vários, mas dos que eu vi, um da África do Sul, um senhor mentor mentor de oficinas, o senhor Damas. Também vi outro do senhor Rui Silva. E um outro episódio foi da Dercy, que é cantora e que ao mesmo tempo tem iniciativas em área de restauração. Por quê? Olha, me marcou porque já era uma senhora que eu admirava e com a vossa entrevista fiquei a admirar mais ainda. E porque cada episódio até conta uma história, então todos eles impactaram. Cada episódio tem o seu perfil, tem a sua motivação e aliás também de tal maneira que vai incutindo nas pessoas mais resiliência, foco e persistência. A iniciativa é espetacular, é um programa que dá oportunidade aos jovens. Olha, eu com este programa aprendo muita coisa, porque este é um programa que te salva e que salta muito a resiliência. Faz com que as pessoas vão no seu subconsciente buscar aquilo que sempre imaginaram ou que sempre desejaram pelas suas vidas. Não apenas coisas materiais, né? Mas pode ser também coisas que têm a ver com o seu intelecto, com o seu psico e com a sua emoção. Olha, só pela entrevista que eu vi desta mesma empresária, né, a Beatriz Franco, eu aprendi que devemos correr, sim senhor, atrás dos nossos sonhos e devemos acreditar primeiro em nós antes de outras pessoas acreditarem. Olha, eu convido toda a gente a ver, principalmente os jovens, porque é um programa muito inspirador. Já agora, quero parabenizar ao vosso CEO e apresentador Kennedy Luiz pela iniciativa. É muito bom a atitude boa, a atitude que ele está a ter e dar oportunidade aos jovens de mostrar aquilo que eles podem fazer. Seria bom que os jovens tivessem esta capacidade de ver e apreender de lá os conhecimentos que aí estão. Pronto, eu aconselho os telespectadores para passarem a acompanhar mais este programa. Este é um programa extremamente de resiliência. Continuem a trabalhar, é um programa que deve ser expandido para que as pessoas saibam que na vida é preciso ter persistência, foco e que nada é ganho por imediatismo, passo por passo. Por isso é que este programa é Tua atitude determina a tua atitude. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Estamos sempre a voar, Erika, estamos sempre a voar. Estamos sempre a voar. Estamos sempre a voar.